Olá, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Hoje é segunda-feira, Dia das Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas. Meu nome é Luana, seja muito bem-vindo a este canal, onde o meu intuito é compartilhar as maravilhas do Senhor e a sua palavra. E hoje, no nosso quadro, vamos aprender muito com essa mulher e o seu exemplo de fé. Bom, antes de iniciar, quero convidá-los a se inscrever e compartilhar esta mensagem, tá bom? Bora lá então! Hoje nós meditaremos na vida de uma mulher cujo nome desconhecemos. Porém, nos faltam adjetivos para falar a respeito dela, pois ela foi escolhida por Deus para ser mãe de um juiz de Israel e nazireu de Deus. Isso mesmo, quem respondeu a mãe de Sansão acertou, isso mesmo. Então nós conhecemos a história de Sansão, mas você sabe como aconteceu o seu nascimento? Então, o seu nascimento foi revelado por Deus a uma mulher que temia o Senhor. É uma história, queridas, encantadora. É bem conhecida lá no Antigo Testamento e nos traz grandes exemplos para seguir. Bom, o texto se encontra em Juízes capítulo 13. Eu escolhi 3 primeiros versículos para a gente ler e refletir um pouco a respeito da história da mãe de Sansão. Vamos ler? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Glória a Deus. Bom, veja bem, a história inicia com o povo de Deus, os hebreus, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, vivendo cada um como bem parecia aos seus olhos, vivendo uma vida dissoluta, em grandes pecados e ofendendo a lei de Deus. De diversas maneiras, porém, em toda a história bíblica, nós encontramos homens e mulheres que desejam obedecer a Deus e viver de acordo com os valores espirituais do reino de Deus, porque nós não somos deste mundo. E mesmo em meio a um sistema corrompido, e como sabemos naquela cultura, neste período, as mulheres que eram estéreis, elas eram tidas como amaldiçoadas, né? Sem valor por não poder gerar filhos. Mas nós vemos Deus rompendo esse padrão cultural, mostrando que Ele é soberano, é Ele em quem manda e é Ele que desmanda e faz a estéril mãe de filhos. Assim como Ele fez com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Ana, abençoando seus úteros e dando filhos de poderosas promessas, assim também nós vemos na mãe de Sansão. Neste contexto, nós encontramos a mulher de Manoá. Não temos o seu nome, mas o céu a conhece por sua fidelidade e fé, sua obediência. O livro História dos Hebreus de Flávio Joséfo, muito bom, super recomendo, vai nos dizer que Manoá escolheu a mais bela mulher de todo o seu país. E o amor de Manoá por ela era muito grande. Com certeza, quando se casaram, como era o costume daquela cultura de ter muitos filhos, eles também assim desejavam. Porém, Deus tinha os seus próprios planos. E esta jovem muito bela carregava consigo a sina da infertilidade, trazendo uma tristeza por não gerar. Porém, não foi o suficiente para que ela se entregasse à melancolia, à depressão e aos pecados que eram cometidos naquela geração. Pelo contrário, a sua fé foi tão grande que Deus mandou um anjo para lhe dizer que a sua oração tinha sido ouvida e que ela teria um filho. E este seria extraordinariamente forte e venceria os filisteus, lembrando que eles estavam ali, né, sendo governados pelos filisteus. E deu algumas instruções para que como devesse ser criado esse menino, visto que ele era uma promessa de Deus, um nazireu de Deus. Esta mulher ouviu atentamente todo o direcionamento que Deus deu para ela. E ela era uma mulher muito temente a Deus.
Isso nos faz raciocinar que esta mulher era uma mulher temente a Deus e se apartava de toda a influência do mundo daquela época, a ponto de ser escolhida para gerar e não só carregar um bebê no seu ventre sendo estéril, mas também ensinar os primeiros passos, as primeiras palavrinhas, instruir, orientar, para que essa criança vivesse intensamente os propósitos de Deus. Podemos entender que essa mulher era uma mulher fiel e obediente a Deus. Honrava o seu marido, visto que quando o anjo apareceu a ela pela primeira vez, o seu marido não estava junto com ela. E ela alegremente correu ao encontro do seu marido e contou tudo que o anjo havia dito para ela. E eles juntos oraram a Deus para que novamente o Senhor enviasse esse anjo para contar a Manoá como deveria criar essa criança. E Deus honrou essa mulher e também o seu marido, aparecendo novamente a ela. Porém, dessa vez ela também estava sozinho, mas ela chamou seu marido rapidamente para que ele confirmasse as palavras que o anjo estava ali dizendo. Bom, e agora eles tinham uma responsabilidade de criar essa criança nos caminhos do Senhor, de acordo com o propósito de Deus. Mas, voltando aos exemplos dessa mulher, que hoje a história não é de Sansão, né? Então, voltando ao exemplo dessa mulher, apesar do nome dela ser desconhecido a nós, mas com certeza ela é bem conhecida nos céus, tanto o seu nome, a sua fé e a sua fidelidade. Mesmo com a influência de uma sociedade com valores morais totalmente invertidos, tendo em si mesmo uma sina de ser estéril para uma cultura que menosprezava a mulher que não gerava filhos, ela não se deixou ser influenciada no mundo da época e foi escolhida por Deus. Então podemos ter como exemplo na mãe de Sansão a fé em Deus, a obediência, a virtude de não ser influenciada numa sociedade corrompida e com valores invertidos. E você, tem influenciado a sua geração? Não se dobre aos valores invertidos. Tenham sempre o princípio do reino de Deus como regra de fé e prática na sua vida. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Mas que a poderosa mão de Deus e poder da sua palavra continue agindo na sua vida. Graça e paz.